Boa noite a todos. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou o presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em 1909, para promover a literatura e a língua portuguesa. Em 113 anos, a Academia permaneceu fiel ao sonho de seus idealizadores, oferecendo uma programação cultural relevante, atual e intensa, mesmo durante a pandemia que se abateu sobre o mundo, especialmente sobre o Brasil, a partir de 2020. Foi aí que a Academia migrou a sua programação para a internet e as redes sociais, oferecendo nos anos de 2020, 2021 e também no ano de 2022, uma videoaula ou uma entrevista, uma conferência inédita, exclusiva. Nós tínhamos, no início de 2020, 200 pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. Hoje nós temos quase 4.000 pessoas inscritas. Então, este é o resultado de um esforço coletivo imenso para que a Academia continuasse acesa, viva, vibrante na vida cultural, não só de Minas, como também de todo o Brasil. Hoje, nós temos a alegria de realizar uma sessão em homenagem aos 120 anos de nascimento de um dos mais queridos acadêmicos que já passaram por essa casa, o poeta e professor Emílio Moura. E para falar sobre Emílio Moura professor, eu convido para que acompanhe a mesa o professor João Antônio de Paula. Por favor. Como todos sabem, mas nunca é demais destacar, enfatizar, João Antônio de Paula é graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em Economia pela Unicamp, doutor em História pela USP, professor titular do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG desde 95. Foi pró-reitor de Extensão, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal. Tem dezenas de artigos publicados em periódicos acadêmicos, mais de 20 livros, além de uma longa colaboração em jornais e revistas. Seus temas de pesquisa mais frequentes são história econômica, economia política, história do pensamento econômico, marxismo, história das cidades, história de Minas e meio ambiente. Publicou recentemente O Capitalismo no Brasil, Uma Alegria que Ficou no Futuro, História, Epidemias e Capitalismo, e capítulo de História do Pensamento Econômico do Brasil. Eu quero registrar com muita honra para esta casa a presença entre nós do vice-presidente da Academia, professor Caio Bosque, de Piedade, do professor da Faculdade de Ciências Econômicas, reitor e ministro da Ciência e Tecnologia do nosso país, Clélio Campolina, que sempre nos honra com a sua presença. Quero agradecer a belíssima equipe que trabalha na Academia Mineira de Letras, o empenho, a dedicação incansáveis em favor desta casa. A Inês, o Guto, que aqui estão, a Heloísa, que aqui está, ampliando o público desta sessão, a Flávia, a Marcela, o Davidson, a Carmen, a Júlia, a Soraya, todos que compõem uma equipe tão valiosa para todos nós. Eu aproveito para reiterar o convite para que todos sigam a Academia nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e também na imprensa. Você que agora nos acompanha aí no YouTube, saiba que nesse canal da Academia do YouTube há mais de 300 vídeos disponíveis sobre literatura e também sobre cultura, sobre história, sobre vida intelectual de Minas Gerais, sobretudo. Professor, muito obrigado pela sua presença, é uma honra, uma alegria recebê-lo. E ao professor João Antônio de Paula, eu peço aplausos de boas-vindas de novo. A palavra está com o senhor. Bom, boa noite. Eu tenho que dizer, mais uma vez, porque eu já disse isso algumas vezes, aqui e em outros lugares, que o Rogério Faria Tavares veio para a Academia Mineira de Letras
como um vento renovador, um vento benfazejo, né? Com o seu entusiasmo, com a sua alegria, com a sua competência. Eu conheci o Rogério de muito tempo, como jornalista ainda que foi, e que ainda é, né? Mas a presença dele na academia, eu posso dizer, porque eu tenho acompanhado mais ou menos de perto o trabalho que ele desenvolve, e eu acho que são dignos de todo o louvor e todos os encômios, né, para dizer uma palavra bem de academia, né. Então, o Rogério me convidou, acho que o mês passado eu estive aqui para falar sobre o Juscelino Kubitschek, também os 120 anos, né, do Juscelino, e agora mais esse presente que ele me deu, que é de tentar falar alguma coisa sobre essa figura extraordinária que foi Emílio Moura, Emílio Guimarães Moura, professor da Faculdade de Ciências Econômicas e um poeta absolutamente poderoso, potente, né, com a sua modéstia, com a sua serenidade e com o seu talento rítmico, né, uma poesia muito leve e muito precisa, né, tem toda uma série de características que eu não sou a pessoa mais indicada para desenvolver, não sou exatamente um homem formado nessa atividade das letras, mas eu sou um leitor, então, como leitor, eu me permito dizer alguma coisa. Vou dizer alguma coisa também sobre a poesia. O Rogério me convidou para falar a respeito do Emílio Moura, professor, mas eu sou atrevido, então vou falar sobre outros aspectos da vida do Emílio. E também um motivo de muito orgulho ver aqui o meu colega de 50 anos, o professor Clélio Campolino, meu colega de turma, meu chefe, meu amigo, enfim. E meus queridíssimos Caio e Piedade. Piedade também foi minha aluna, não sei quantas vezes, né? Acho que foi algumas vezes, né, Piedade? E a serviço social no PREPS, enfim. Então, Caio e Piedade também, não fosse por outra razão, eu estaria aqui, mesmo que fosse só os dois, falando para os dois, mas tudo temos o Campolina, e tem o Rogério, então, e tem provavelmente mais gente assistindo através dos meios digitais, né? Bom, então, feito esse longo preâmbulo, vamos lá ao que interessa. Eu acho que pode parecer para um público externo, um público mais distante da temática que eu vou tratar aqui, que um poeta importante, como Emílio Moura, tenha sido diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. Diretor e professor, como se sabe. Isso não é usual, né? Quer dizer, imagine um poeta de grande categoria como ele foi, dirigindo uma faculdade de ciências econômicas. Né? Isso parece uma coisa extravagante, meio inusitada. E é assim mesmo, se a gente pensar em o que a economia se tornou, o que a economia é hoje, como campo do conhecimento. Mas, na verdade, essa estranheza, esse estranhamento, decorre de uma certa amnésia das pessoas, em geral, em relação ao que é a economia, o que é esse campo do conhecimento, que é muito antigo, né? Muito antigo, né? O Aristóteles já falava de economia. E eu diria que por 2000 anos, mais ou menos, de Aristóteles até o século XVIII, a economia estava muito ligada a questões extremamente relevantes para o projeto civilizatório. Durante esses 2000 anos, de Aristóteles até metade do século XVIII, a economia era um capítulo da ética, né? O Aristóteles tem uma estrutura filosófica, né, que tem que ele chama de ciências teoréticas, né, que é a física e metafísica, as ciências práticas, economia e política, e as ciências poéticas, né, retórica e poética, propriamente dita. A poética, né, no seu bojo tem a poética. Poética quer dizer as ciências do fazer, né? Ciências dos objetos que são construídos. No caso aqui,
a construção da beleza e da argumentação, né? Você fala retórica, você está construindo argumentos para convencer alguém. E quando você fala de poética, você está construindo beleza, construindo imagens, símbolos, etc., que têm o propósito de nos levar até o sublime, enfim, né? Então, a filosofia aristotélica, ela dava conta de todas as dimensões fundamentais da vida humana e tinha um capítulo importante nela que era exatamente a economia, né? A economia é um capítulo da ética, no sentido muito preciso, quer dizer, nenhum ato econômico, nenhuma ação econômica poderia transgredir a justiça distributiva, como ele dizia. Para ele, é absolutamente inaceitável que alguém, numa troca, ganhasse e o outro perdesse. A troca tinha que ser sempre uma troca justa, né? E essa ideia da troca justa, da troca de equivalentes, da troca que respeita os dois sujeitos da troca, essa ideia se mantém até o século XIX. Você pega o São Tomás de Aquino, tem a teoria do justo preço, né? A condenação da usura, né? A economia, né, do ponto de vista aristotélico, ela devia respeitar rigorosamente o bem comum. Né? A economia é alguma coisa que diz respeito ao bem comum. A palavra ética, né, grega, ela tem vários sentidos, né? O primeiro sentido é a ideia de abrigo, né? Um abrigo, morada, casa, né? Não no sentido casa individual, porque aí é oikos, não é? Casa no sentido amplo. A morada humana. Mas depois há um segundo sentido de ética, uma segunda acepção da palavra ética, que é costume, né? Hábitos. E a conclusão desse encadeamento lógico o comportamento ético é aquele que se exige de todos mesmos, visando o bem da cidade, o bem da polis, o bem comum. Então, a economia tinha que se submeter a isso, ela estava condicionada a esses limites éticos, etc., do bem comum. E foi assim dos gregos até o século XVIII. Se você tomar um autor como Rousseau, quando Rousseau vai falar de economia, e o Rousseau escreveu os verbetes sobre economia política na enciclopédia, ele vai falar de economia exatamente como Aristóteles, sem tirar nem pôr, né, o que Aristóteles dizia. Isso, estou falando 2000 anos depois, a maneira como a economia era vista era... o Adam Smith, que é o primeiro grande economista, é também o último filósofo, no sentido antigo da palavra, filosofia moral, né? O Adam Smith tem um livro de 1759 chamado Filosofia Moral, que é um livro sobre economia. E depois, em 76, ele publica o livro dele, que todo mundo conhece, que os economistas e o público em geral conhece, chamado Riqueza das Nações. O título é longo, eu estou reduzindo aqui para o que é mais conhecido, A Riqueza das Nações, que é o primeiro livro de economia propriamente dito, né? Economia como campo específico do conhecimento. Nesse momento, a economia está se libertando entre aspas, daqueles condicionamentos éticos que tinham marcado a história da disciplina desde o início. Tal. E logo em seguida, a economia vai ser pervertida, eu diria assim. Quando aparece o Malthus, por exemplo, o Malthus vai dizer, essa história de fundamento ético da economia, isso aí não faz sentido nenhum. E vai criar uma expressão que eu acho que define o que a economia se tornou. Quer dizer, a economia é uma ciência lúgubre, soturna, sombria, né? É uma ciência que lida com o egoísmo, com a cobiça, com a violência. Então, nós temos, nesse momento, que é o momento da afirmação da burguesia, do capitalismo, a economia saindo do seu leito natural e histórico e se tornando uma outra coisa, essa coisa terrível que tem hoje aí, não é? Quer dizer,
a maneira como os economistas são vistos. Imagina esse ministro da Fazenda do Brasil, da Economia, que coisa mais lamentável, né? Que coisa mais tétrica, né? Mais lúgubre. Bom, então, o que eu estou dizendo então, diante desse quadro, pensar num poeta, e um poeta com a sensibilidade do Emílio Moura, diretor da Faculdade de Econômica, é uma coisa meio extravagante. Mas não é, porque a economia tem uma história rica, complexa, antiga, e que ainda pode voltar a pensar no mundo do ponto de vista da fraternidade, da solidariedade. A economia não precisa ser necessariamente o que os economistas que hoje dominam o campo fizeram dela, né? Não precisa ser isso. Então, esse é o ponto de partida. Eu sou um economista formado em economia, né? Dei mestrado em economia, mas sempre me senti muito incomodado quando você fala assim, eu sou economista, as pessoas pensam nesse sujeito aí do Ministério da Economia. Mas eu sou economista, mas não sou esse negócio aí, entendeu? E aí eu fico tentando me consolar dizendo que, por exemplo, o Celso Furtado também era economista. Ele falou, pô, então, nós não estamos condenados a ser isto, né? Podemos ser outra coisa. O Kandinsky, o grande pintor, um dos pintores mais importantes da história da pintura moderna, a revolução da pintura abstrata e tal, era economista, formado em economia. O Michelangelo Antonioni, que é o meu cineasta predileto, era economista. Então eu fico meio assim, mas tem fulano, tem Beltrano, dá para não ter muita vergonha, né, da atividade da economia. E aí vem o Emílio Moura e se torna professor de economia, numa faculdade muito curiosa. O Emílio foi professor da faculdade desde 42, ou seja, a faculdade foi fundada em 41, e em 42 ele já dava aula de uma disciplina chamada História das Doutrinas Econômicas, que hoje em dia se chama História do Pensamento Econômico, mas na época era História das Doutrinas Econômicas, desde 42. E ele depois se tornou catedrático dessa disciplina, né? História das Doutrinas Econômicas. Mas alguns dos colegas dele, Emílio, nesse momento, são, de uma maneira muito forte, manifestações dessa outra possibilidade de pensar a economia. Por exemplo, um professor da Faculdade de Ciências Econômicas, naquela época, Arduino Fontes Bolivar, que foi um dos maiores latinistas do Brasil, né? Um homem de um classicismo, que sabia tanto latim quanto grego e outras línguas clássicas, etc., era um tradutor, era um professor de sociologia da Faculdade de Ciências Econômicas. E membro desta casa. Também. O outro, Guilhermino César, o poeta do Grupo Verde, o poeta do Leite Crioulo, etc., professor da Faculdade de Ciências Econômicas. O outro, Fábio Lucas, membro dessa academia, professor de economia, ele dava uma disciplina que na época chamava-se Teoria da Repartição da Renda, que depois foi englobada numa disciplina chamada Macroeconomia, né? Conterrâneo do nosso Campolina. Tem uma história ótima do Fábio Lucas, eu vou contar aqui, o Campolina vai se lembrar. O Fábio Lucas falava que quando o astronauta desses viajou pelo espaço à noite, viu o Brasil, aquele negócio todo escuro, assim, aquela coisa, olhando lá do alto, tinha uma coisa brilhante, assim, Esmeralda, vocês é a cidade Esmeralda, aquela fonte de luz que destacava lá na estratosfera, etc., Esmeralda. O Fábio também é professor da Faculdade de Ciências Econômicas. O grande Francisco Iglesias, que foi professor de História
mas que todo mundo sabe, tem uma dedicação, uma obra literária, como crítico, como historiador, etc. Por exemplo, o Iglesias publica, ainda na década de 40, em 49, um artigo sobre a poesia do Emílio Moura. Então, ele se dedicou muito à crítica literária também, enfim. Eu estou falando de alguns nomes que são claramente gente do âmbito da literatura, do âmbito das letras clássicas, para dizer que a Faculdade de Econômicas sempre foi um espaço muito interdisciplinar, né? Um centro de estudos e pesquisas em ciências sociais aplicadas, em sociologia, em política, em administração pública, em administração de empresa, em ciências atuariais, e economia, né? Economia também, que é o núcleo da nossa conversa aqui. Então, é esse centro, é esse lugar que tem essa história complexa, porque ela nunca foi só a economia, porque ela estava o tempo todo dialogando com as outras disciplinas, é onde o Emílio vai atuar e vai se tornar uma referência cultural e ética, etc. E tal. Estou falando sobre um pouco a vida do Emílio, para quem não conhece. Eu sei que o meu querido amigo Sérgio Alcides já fez uma fala sobre o Emílio, e ele é um orador mais do que brilhante, e eu certamente não vou dizer nada que seja capaz de ofuscar o que ele terá dito aqui, mas, enfim, e nem quero fazer isso. Mas é para lembrar um pouco a história do Emílio. Emílio nasce em 1902, em Dores do Indaiá, e tem até 21 uma vida muito, ele falou, uma vida de cigano, né? Porque ele sai, a família muda, vai para Bom Despacho, depois vai para Carmo da Mata, que é uma cidade que eu tenho um carinho especial, porque minha mãe morou em Carmo da Mata. Morou em Carmo da Mata, foi para Cláudio, depois voltou para Dores do Indaiá e chega em Belo Horizonte em 1921. E aqui ele encontra um ambiente que vai ser, para ele, fundamental. Ele descobre o jornalismo, se torna jornalista, escreve jornal, e encontra os amigos da vida toda. Drummond, sobretudo, que vai ser o grande amigo dele. E esse grupo em torno dele, que tem Newton Campos, tem Pedro Nava, tem... Enfim, eu não vou ficar citando os nomes aqui, porque são muitos, e todos eles relevantíssimos, seja para a política, seja para a cultura, seja para a política mineira e brasileiras, né? Gustavo Capanema, enfim, os nomes são realmente impressionantes, né? Porque eles marcaram a cultura brasileira do século XX. Então, ele vem, começa a trabalhar no jornal, Diário de Minas. Em 25, o grupo deles cria a Revista, que é a publicação modernista que ele era o redator, né? Eram 2 diretores e 2 redatores. Ele era o principal redator da revista. Escreve nos 3... A revista saíram 3 números. Ele escreve nos 3 números, como ensaísta, né? O primeiro artigo dele chama-se A Renascença do Nacionalismo. Então vejam, o Emílio, em 1925, está falando sobre coisas que estavam em gestação no Brasil, a ideia do nacionalismo, da perspectiva nacionalista, né? Que depois vai ser muito forte no final dos anos 20 e nos anos 30. O segundo artigo dele é sobre a poesia moderna, é uma reflexão sobre a poesia moderna. E o terceiro artigo, no terceiro número, é sobre Godofredo Rangel, o grande escritor, que a Academia acaba de publicar as obras completas. Godofredo Rangel é um belíssimo escritor, muito desconhecido hoje. Ele tem uma crítica sobre Vida Ociosa, que é um dos livros mais importantes. O Godofredo Rangel, no Brasil, ele é mais conhecido hoje por ser o grande correspondente do Monteiro Lobato, era o grande amigo dele. Eles têm uma correspondência riquíssima, né? A Barca de Gleire, né? 2 volumes. Eu recomendo para todo mundo que quer ler um texto saboroso de 2 amigos conversando,
né, epistolarmente, né, como se diz, é maravilhoso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Emílio é jornalista, trabalha como jornalista, mas é um crítico literário, é um crítico da cultura. Essa questão do nacionalismo, por exemplo, aparece ali com muita propriedade, né, na maneira como ele enfrenta o problema. Ele vai publicar o primeiro livro de poesia dele em 1931, chamado Ingenuidade. Na década de 30, ele vai ocupar vários cargos públicos. Ele foi secretário do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ele foi diretor do Departamento de Administração do Estado de Minas Gerais. Ele foi diretor da imprensa oficial na década de 40. E depois ele foi superintendente de um órgão da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, ao lado da atividade de poeta, de jornalista, ele vai se dedicar ao serviço público para sobreviver, né? Ele casou-se com Guanaíra, Portugal Moura. Tiveram 4 filhos, 4 homens. E vários netos, né? E um deles, dos netos do Emílio, é meu amigo pessoal, eu conheço muito. Mas, enfim, é uma família grande, ele tinha que cuidar disso, o salário era pequeno, então tinha que trabalhar, tinha que se esforçar, etc. Ele vai, como professor, né? Ele veio para Belo Horizonte em 21, ele termina o curso de Direito em 28, aí deixa de Belo Horizonte, volta para Dores do Indaiá, já casado. Lá ele se torna professor na escola normal, né, da cidade, depois volta para Belo Horizonte novamente, na década de 30, e aí tem esses empregos todos que eu falei, do serviço público, e em 42 ele se torna professor de literatura brasileira na Fafiche, atual Fafiche, na época, na Faculdade de Filosofia, e de História das Doutrinas Econômicas na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, ele tem 2. No caso da FAF, né, Faculdade de Filosofia, ele abandona logo em seguida e fica só na faculdade. E se torna catedrático de História das Doutrinas Econômicas. Que tipo de ensino, né? Eu consultei os diários de classe, vários diários de classe, não todos, porque a faculdade não tem, curiosamente, não estão todos arquivados, pelo menos eu não tive acesso a eles, mas eu consultei pelo menos a partir de 49 até 63, né, os diários de classe. Para quem não sabe, o diário de classe é uma espécie de diário mesmo, que o professor lança, tem o nome dos alunos, tem a presença, a ausência, etc., e ele lança, né, a matéria que foi lecionada, e depois lança as notas, enfim, é isso, né? É uma coisa que havia na época. Eu cheguei a usar o diário de classe como professor. E ele era minucioso, né? Colocava lá as matérias. Que tipo de ensino era o do Emílio Moura? É um ensino muito atualizado, quer dizer, ele usava a bibliografia mais adequada, eram os textos que tinham que ser usados mesmo, né? Os manuais, sobretudo franceses, né, de História do Pensamento Econômico. A Faculdade de Ciências Econômicas, como todas as faculdades de economia, nesse período, eram muito marcadas pela influência francesa. Muito pouca coisa americana chegava aqui. A economia só vai assumir essa visão, esse viés anglo-saxônico, etc., nos anos 70, final dos 60 e 70. Então, o ensino do Emílio Moura era um ensino baseado numa certa visão de economia, com os autores, por exemplo, o grande manual de História das Doutrinas Econômicas dessa época é do René Gonard. E ele usa aquilo com muita... E vem lá dos gregos, tem os gregos, depois tem os romanos, depois tem a Idade Média, etc. E começa, a partir do século XVI, o que se chama de mercantilismo, depois os clássicos, enfim, chegando até o século XX. Então, uma leitura das principais correntes de economia política, como até hoje se faz.
Eu já dei a disciplina, o Campolino também já deu, uma disciplina fundamental, uma disciplina obrigatória do curso, né? Quer dizer, é traçar um panorama, né, da reflexão sobre a economia ao longo do tempo. E ele fez isso ao longo de muito tempo. Ele morreu em 1971, ele morreu com 69 anos. Essa coisa da morte, aparentemente, tudo que eu li sobre o assunto foi meio surpreendente. Aparentemente, ele não estava doente e morre. Eu diria muito jovem, né? Assim, mais do que isso hoje. Eu achava as pessoas que tinham 60 anos, mas até é velho e tal. O Emílio Moro morreu jovem, né? Morreu com 69 anos. E deixou os amigos e a comunidade muito, de fato, sentido, né? Você percebe nos depoimentos, né, nos registros, depois eu vou falar um pouco sobre alguns, como ele era visto, com muito... De fato, é uma perda, né? Não é uma palavra vazia, uma praxe, é uma perda. Não, é uma perda mesmo, no sentido forte do termo perda. E ele é uma figura impressionante, né? O Campolino conheceu, eu não o conheci, por acaso, eu poderia ter conhecido. Eu entrei para a faculdade em 70, ele ainda era professor, ou pelo menos frequentava a faculdade naquela época, mas não tive oportunidade de conhecê-lo. Mas eu conheci muita gente que o conheceu. E um dos depoimentos mais interessantes sobre ele é do próprio Fábio Lucas, que foi amigo, colega. O Fábio Lucas dizia da figura dele, que ele era uma figura muito curiosa, ele era uma figura muito alto, muito magro, e que andava com os paletós, com os bolsos enormes, onde havia tudo dentro do bolso, além do cigarro de palha e dos canivetes para cigarro de palha, mas sempre tinha alguma coisa que ele tirava e dava para as pessoas. É uma figura de uma generosidade total, né? Pessoa disponível para o afeto, né? Para a amizade e tal. E todo mundo registrou e reverenciou isso, no caso do Emílio. Então, a poesia dele aparece com esse livro, 31, né, que é a Ingenuidade. Depois ele publica em 36 um livro chamado O Canto da Hora Amarga. Depois, em 45, O Espelho e a Musa. Eu vou ler aqui, porque senão eu vou me esquecer dos títulos. Nem sei se é o caso de ficar falando de todos os livros. Não, tem aqui uma colinha. Ingenuidade, depois 31, né? O Espelho e a Musa, 45. Não, 49. Canto da Hora Amarga, 36. Cancioneiro, 45. Cancioneiro, 45. Em 53, Poesias, que é uma coletânea de todo. Em 61, ele publica A Casa, que é uma plaquete, é um poema longo, chamado A Casa, que fala sobre a casa no sentido, a casa dele, né, sobre as memórias. E também em 61, um livro muito interessante, que são 50 poemas escolhidos por ele, editados pelo MEC, que é uma espécie de antologia, né, que ele achava em 61, que era a produção dele. E depois, em 69, o último livro dele, que é realmente uma espécie de suma da obra, que chama Itinerário Poético, né, 69, que nós reeditamos quando o Campolino era diretor, em 2002, nós reeditamos Itinerário Poético pela editora da UFMG, para comemorar o centenário do Emílio. Eu tenho uma obra poética complexa, porque quando se fala da poesia do Emílio, se fala muito da coisa da chamada corrente espiritualista, né? Onde você teria figuras tipo Henriqueta, Lisboa, como Cecília Meirelles, como Augusto Frederico Schmidt, né? Tem toda
Tasso da Silveira, toda uma corrente espiritualista. No caso do Emílio, ele fala, tá certo, é espiritualista, mas tá a um passo também de uma certa poesia mística e mítica, né? O grande tema do Emílio é o tema do mito, né? O mito como o mistério, como aquilo que se busca, como a iluminação, como a revelação, né? Que pode estar na mulher, na figura feminina, mas pode estar num outro lugar. Pode ser uma coisa inefável, impalpável, né? Quer dizer, a verdade, a revelação. Então, é uma poesia muito complexa, muito rica, e que ele cuidou com eu diria, com no fundo, a poesia do Emílio é toda uma permanente indagação sobre o sentido da vida, uma certa perplexidade diante da vida. Acho que a palavra perplexidade, mais do que a palavra, a pergunta, né, é um certo deslumbramento permanente, um certo desconcerto permanente diante dessa coisa absolutamente inexplicável, que é estar vivo e continuar querendo viver e acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. O que nos faz? O que é essa chama que todo mundo tem, que carrega consigo e que o faz querer continuar vivendo? Então, a poesia dele é isso, né? Agora, é curioso, porque muito poucas vezes ele falou a respeito de... não tem erotismo na poesia dele, a não ser num momento. Eu vou querer destacar isso aqui, porque eu acho importante. No livro dele chamado Cancioneiro, tem um poema chamado Cantar Libertino, que, curiosamente, ele exclui quando faz as obras completas dele. Em 61, ele escolheu esse poema entre os 50 melhores poemas que ele tinha escrito. E, em 69, ele expurga, esse poema sai da seleção do que ele considera a obra dele. Por quê, né? Eu fiquei me perguntando o que aconteceu entre 61 e 69 que o fez mudar de ideia, né? Primeiro, é um poema. Eu acho o poema sensacional. Mas eu diria que tem uma coisa aqui que eu acho única na obra do Emílio, porque é o único poema que tem uma urgência da carne, né? É a carne mesmo, a carne feminina totalmente que é demandada, a Sulamita, que é o nome que é o nome mítico também, né? Sulamita, do Salomão e tal. E ele expurga isso, né? Quer dizer, será que é um certo pudor de deixar para a posteridade, quer dizer, esse momento, digamos, meio carnal, né, do poeta? É uma indagação que eu me faço. Mas eu vou ler esse poema, porque vocês vão ver como é bonito esse poema. Eu vou ler só um pedacinho, né, porque não é o caso. E eu também não quero estragar o poema do Emílio. Uma vez perguntaram para o Gumercindo Saraiva. O Gumercindo Saraiva é um desses caudilhos gaúchos, né, que vivia na fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai, e que foi o líder da Revolução Federalista, e ele falava espanhol, como todo mundo ali falava. Aí perguntaram para ele: mas, general, por que o senhor fala espanhol, não fala português? Ele disse: eu não quero estropiar o nosso belo idioma. Então, eu não quero estropiar o poema do Emílio, então não vou recitá-lo. Mas o poema é o seguinte, quer dizer, os versos que eu queria citar aqui, se eu achar onde é que está. Ah, está aqui. O poema do Emílio chama-se O Cantar Libertino. E tem o trecho que eu queria citar aqui, e é assim: termina o poema da seguinte maneira: inventei tanta carícia que é pena desperdiçar.
inventei tanta carícia que é pena desperdiçar. Termina assim o poema. E ele suprime. Esse poema não entra quando ele vai dizer, isso aqui é a minha obra, ele tirou esse poema. E é curioso, porque esse poema é o poema mais próximo do grande referência poética dele no Brasil, que era o Alfonso de Guimarães. O ritmo desse poema é exatamente o ritmo do poema Esmalha, o grande poeta Alfonso de Guimarães, que ele adorava. A métrica é exatamente a mesma. Quer ver? Ó? É assim. O poema do Alfonso. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Esse é o poema do Alfonso. Agora, o poema do Emílio, esse que eu citei. Fiz um castelo de pedra, fiz outro castelo no ar. Fiz um mirante bem alto para dela te mirar. É o mesmo ritmo, a mesma métrica, a mesma música do poema. Eu acho que é o poema mais próximo, mais explicitamente alfonsiano, e por essa razão eu ficava me perguntando por que ele tirou, por que ele não deixou esse registro claro, né, ainda que ele tenha dito várias e várias vezes, né, sobre a influência do Emílio sobre ele. O Emílio, professor, né? De novo, vamos falar sobre isso. Ele teve vários alunos importantes. 2 deles, atualmente na Academia Brasileira de Letras, né? Edmar Baixa e José Murilo de Carvalho. Foram alunos do Emílio de História das Doutrinas Econômicas. O Edmar Baixa na Economia, José Murilo na Sociologia e Política. Vários sociólogos importantes, alguns que foram, por exemplo, para o cinema. Carlos Alberto Prates Correia, foi aluno do Emílio. Vinícius Caldeira Brant, grande líder estudantil, líder político, grande figura, foi aluno do Emílio. Enfim, poderíamos falar longamente de economistas importantes, colegas nossos, né, professores da faculdade. Né? Então, ele formou gerações de economistas, de sociólogos, de administradores públicos, né? E deixou, eu acho, certamente, em todas essas pessoas, essa presença meio de um santo, né? A palavra santo, que eu vou usar aqui de uma maneira completamente inadequada, a figura da bondade, da serenidade. Então, eu trouxe aqui 2 depoimentos escritos sobre o Emílio, um do Pedro Nava, que é o seguinte: nosso Emílio era o juiz arguto de tudo o que se dizia. Nunca perdendo a calma, a não ser quando esbarrava em opinião contra o Atlético Mineiro, que era o seu clube. Via tudo com o olhar manso, com olhos mansos que pareciam não ver nada à sua frente. Guardava tudo que lhe contavam. Então tem essa coisa do juiz, da figura que está meio que acima dessa coisa cotidiana, da disputa, da mesquinharia, do embate. Ele estava sempre num outro registro, num outro patamar. E tem um outro depoimento que eu acho esse mais impressionante ainda, do Rubem Braga. Tem um livro chamado Minas Gerais, organizado pelo Drummond, que é sobre Minas, né? E ele vai colhendo vários registros sobre... Então tem a parte que chama-se Depoimento de um Capixaba.
É uma crônica do Rubem Braga, que lá pelas tantas diz assim: ainda não me expliquei como vem Emílio Moura, vem para o Rio, Emílio Moura. Ainda não me expliquei como vem Emílio Moura. Ele está falando a respeito dos mineiros que vão para o Rio, etc. É difícil supor, ele continua, é difícil supor Emílio Moura numa poltrona de avião ou mesmo dentro de um trem. Parece que Emílio se desencarna em Minas e se reencarna lentamente nas imediações da casa de Fernando Sabino. Então se faz anunciar. E é como se da sagrada fortaleza de Machu Picchu descesse ao vale de Ollantaytambo, o supremo Inca lento e manso. Emílio Moura fala, ele é paciente como uma ladeira de Belo Horizonte de madrugada. Paciente como uma ladeira de Belo Horizonte de madrugada. Eu fico quieto, porém, quando ele dirige um olhar, como se me concedendo licença para falar, então eu lhe pergunto se Hermenegildo Chaves ainda se chama Monzeca, ainda toma cafezinho com bolinho de feijão. Ele sorri com afeto e diz que sim. Então eu fico tranquilo e absolutamente ainda confio em Minas. Então, esses trechos que eu escolhi aqui são para mostrar um pouco essa figura do Emílio, que é uma figura que paira realmente, né, não só porque ele era muito alto, muito esguio, e muito magro, e muito gentil, e muito suave no trato, etc. Menos quando falava mal do Atlético. Eu, ao contrário dele, não sou nem um pouco disso, mas quando falo mal do Atlético também, eu sou igual a ele, também fico nervoso e tal. Então, a figura do Emílio, né, nesse sentido, é uma figura que tem uma reverberação mítica, né? O Santo Emílio. O Otto Lara Rezende falava o Santo Emílio, né? E ele tinha uma enorme ligação com os jovens, né? Quer dizer, todas as gerações que se seguiram, foram até o suplemento literário de Minas Gerais, do qual ele foi um dos grandes apoiadores, patrocinadores. Em 1966, o suplemento é criado, e o Emílio é uma figura que está ali no dia a dia, amigo do Murilo Rubião, amigo de todas aquelas jovens que participavam do suplemento literário, publicando poemas, incentivando, ajudando, etc. Então, enfim, são essas coisas que eu pensei em trazer aqui hoje para falar a respeito dessa figura que os mineiros devem se orgulhar muito de ter como nosso conterrâneo. Obrigado. Eu tinha certeza de que a presença de João Antônio de Paula aqui nesta casa iluminaria esta sessão sobre Emílio Moura, como de fato o fez. A palavra está franqueada a quem quiser fazer pergunta. Para quebrar o gelo, eu vou fazer a primeira. Eu não vou desperdiçar o privilégio de ter João Antônio aqui. Eu queria que João Antônio fizesse uma reflexão sobre o intelectual público em Minas Gerais, a partir da geração do Emílio, da geração modernista. E eu faço essa pergunta a ele porque eu sei que ele é a pessoa mais adequada para responder a essa pergunta. Se há um exemplo de intelectual público, no melhor sentido do termo, em Minas Gerais, esse exemplo está aqui assentado ao meu lado. Todos reconhecemos em João Antônio de Paula um dos mais qualificados herdeiros do que os grandes intelectuais de Minas, das gerações anteriores a dele, legaram. Não é? Isto é consenso, não é palpite meu, afago
oportunista, nada disso. É voz corrente, é opinião geral, baseada na obra dele, baseada na prática dele também, né? Então, João, eu queria uma reflexão sua sobre que lugar, que espaço, que papel estas gerações de intelectuais desempenharam aí ao longo das gerações. A gente tem a geração do Emílio, né, que você citou, o Nava, o Drummond, tem nessa mesma geração aqueles que, de fato, priorizaram a atuação na vida política, como Milton Campos, como Capanema, e depois haverá outras gerações. Né? Você citou aí representantes muito qualificados desta categoria que eu estou dando o nome aqui de intelectual público, Iglesias, por exemplo, né? E outros. Queria uma reflexão sua sobre este tipo de atuação, né? Que em 2022 eu não sei se a gente consegue localizar devidamente. Da vez passada que eu estive aqui, falando sobre o Juscelino, eu mencionei uma coisa que eu vou retomar aqui, que é um atavismo mineiro. Quer dizer, eu acho que Minas Gerais está condenada à política, por diversas razões. Por diversas razões. A primeira e principal, Minas Gerais foi o lugar onde o Estado se apresentou pela primeira vez no Brasil, né? O Iglesias tem um artigo, um dos grandes textos do Iglesias, chama-se Minas e a Imposição do Estado no Brasil. O Estado no Brasil, antes do surgimento da capitania, antes da instituição da capitania, da constituição da capitania, é um Estado absolutamente patrimonialista, né? As capitanias hereditárias, e depois, mesmo que depois que elas formalmente desaparecem, elas não desaparecem. O interesse privado sempre se sobrepôs ao interesse público. E ainda hoje é assim, né? Não estou dizendo que foi só no passado que isso existiu. Mas no caso de Minas é isso. Você tem uma vida urbana e uma vida política que nascem ao mesmo tempo. A principal característica de Minas Gerais é essa urbanidade, quer dizer, a criação de uma rede de cidades que se comunicam, que trocam informação, ideias, símbolos, mas também coisas, mercadorias, enfim. Né? E essa vida, eu diria que a principal característica de Minas é isso, quer dizer, é a presença muito precoce da estrutura urbana naquilo que ela tem de possibilidades de troca, de compartilhamento, de construção de identidade, enfim. Então, os mineiros nascem políticos nesse sentido, políticos no sentido da polis, né? O Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, mas a palavra política aí quer dizer um animal social, né? Zoon político, quer dizer o animal da cidade. E ele concluía: só os bichos e os deuses prescindem da cidade. A cidade é a nossa casa. E os mineiros nasceram assim, nasceram em cidades. Mesmo quando você tem uma extensão rural, e sempre teve, né? Você tem um entrelaçamento muito forte entre as cidades e o seu entorno, a região que é organizada pela cidade, tem uma presença muito forte. Né? E é isso que vai gerar o sistema cultural mineiro. Né? Quer dizer, o Antônio Cândido tem um livro, Formação da Literatura Brasileira, que ele define o que é um sistema cultural. No sistema cultural você tem produtores de bens simbólicos, por exemplo, música, literatura, teatro, pintura, escultura, enfim, produtores de bens simbólicos, consumidores de bens simbólicos, o público que recebe, que frui, né? E veículos que permitem que a circulação dessa... Você tem isso em Minas Gerais. Isso é uma coisa que não havia no Brasil, não tinha isso. Aqui tinha, desde o início teve.
com força. Por isso que você tem uma coisa espantosa, a quantidade de grandes poetas, de grandes músicos. Né? O Lobo de Mesquita, só para falar um exemplo. O Lobo de Mesquita é um compositor tão bom quanto os grandes compositores europeus da época dele. Né? Chamado período neoclássico da música, entre Mozart e Beethoven, uma coisa, né? Naquele períodozinho, a música dele não fica nada a dever a melhor música que era feita na Europa. Ou um autor, um artista como o Antônio Francisco de Lisboa, que é, para mim, o maior artista das Américas. Das Américas. Ou um poeta como Gonzaga, que apesar de ter nascido em Portugal, toda a sua obra é construída no Brasil. Ou como o Cláudio, ou como o Alvarenga Peixoto, ou como o Silva Jardim, Silva Varenga, como, enfim. Silva Jardim é outra figura do republicano Anragi. Enfim, você tem uma coisa... Então, o que eu queria dizer é que Minas Gerais nasce com essa característica dessa força da polis, da cidade, da organização do urbano e tal. Isso se mantém ao longo do século XIX. Então, para a história de Minas Gerais, quer dizer, é quase que uma necessidade que a dimensão política e a dimensão cultural se interpenetrem. Todos os poetas são também, de algum modo, os inconfidentes. Eles eram poetas, eram conspiradores, revolucionários, né? Quer dizer, a Inconfidência Mineira foi uma revolução. Né? Ao contrário do que se diz muito aí sobre a irrelevância, não. A Inconfidência Mineira foi um movimento, ou conjuração, como queiram, uma revolução possível, uma revolução frustrada. Como ela não deu certo, dizem que ela não existiu. Não, existiu. Foi organizada, havia um plano, havia um programa, havia um projeto, né, que foi frustrado pela manobra da coroa, que suspendeu a derrama e prendeu, e, enfim, né, tudo que se sabe na sequência. Então, você tem uma coisa... Para a tradição cultural mineira, a política é algo absolutamente indispensável. Fazer política e fazer cultura é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. O Drummond, por exemplo, né? E aí tem dois lados, né? Que você pode fazer. No caso dele, ele era um funcionário, era um sujeito ligado a um jornal que era o jornal do Partido Republicano Mineiro, da Tarasca. Por que eles... o jornal era o jeito que ele tinha que ganhar a vida, sobreviver. Mas no jornal ele experimentava formas que eram totalmente contrárias ao cânone, ao estabelecido. Então tem um jogo de acomodação e ruptura, né, que é um jogo bem mineiro, né, bem característico de Minas Gerais. Quer dizer, esse andar permanentemente, um pé no conservadorismo e um pé na ruptura. Isso vale para o Drummond, isso vale para todos eles. Né? O Drummond vai ser chefe de gabinete do governo do Capanema, na ditadura Vargas. Mas nem por isso o compromisso dele era com aquilo. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai fazer toda uma carreira como um jornalista ligado ao Partido Comunista. Ele vai publicar 2 livros, pelo menos, que são claramente livros de engajamento. Né? O Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo são livros... São conclamações, né, na época da guerra, né, na época do fascismo, antifascista, antiditadura, no meio conservador, servindo a um governo ditatorial. Quer dizer, há toda essa complexidade que uma leitura linear vai dizer é isso ou aquilo. É um
vendido, eu acho que são circunstâncias... ninguém faz política escolhendo as condições ideais de fazer. Você tem que fazer... Cada um tem que saber exatamente os seus limites, os seus compromissos, né? Então, tinha lá, né, um lado nesse que é a vanguarda, que está apontando no futuro, e tem um lado conservador, um lado... Né, esse lado, esse balanço, né, entre essas duas dimensões, que eu acho que fazem parte da história da política e da vida cultural mineira, né? A Faculdade de Ciências Econômicas, que o Campolino estava lembrando aqui agora, você tem os fundadores da faculdade, né, os primeiros professores, o Lucas Lopes, ligado ao PSD, ao Juscelino. Mas a grande maioria dessas direções eram todas da UDN. Carlos Horta Pereira, Guilherme Machado, Zé Monteiro de Castro, enfim, você tem um bando de gente ligada à UDN, né? O Milton Campos, que era a figura tutelar desse grupo todo, mas você tem o PSD, você tem, além por exemplo, o Domício Figueiredo Musta, que é uma figura que eu admiro muito, também ligado ao Juscelino, também ligado ao PSD. Então, você dá a Faculdade de Ciências Econômicas com um microcosmo, né, de uma... Né, Magalhães Pinto, por exemplo, foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas, né, professor importante. Um dos secretários de Fazenda do Milton Campos, né, que foi importante na elaboração do chamado Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção. O Gianetti era o secretário da Agricultura, que na época era tudo, né? Agricultura, indústria, comércio, obras públicas, o diabo. E o secretário da Fazenda é o Magalhães Pinto. Os dois são os esteios do primeiro plano de desenvolvimento regional consistente no Brasil, feito pela UDN, partido tido como liberal, Isso é essa complexidade que eu acho que não se pode perder de vista quando se pensa em Minas Gerais, né? Para o bem e para o mal, tá certo? Para o bem e para o mal. E essa coisa se mantém. O Juscelino vai fazer o plano, vai encomendar. Juscelino não, o Milton Campos, o plano de edificação de Minas Gerais, que é apresentado em 50. O Juscelino usa o plano para criar a CEMIG, que é a parte do binômio, não sei se é pata ou perna, o que é que vai ser, né? E depois vai ser replicado, no caso, no governo federal, etc. Então, você tem esse movimento, a criação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, criado no governo Magalhães Pinto. Os primeiros diretores do Banco de Desenvolvimento são todos professores da Faculdade de Ciências Econômicas. O Obregón de Carvalho, o Paulo Camilo, enfim. Você tem uma tradição mineira dessa ligação com o Estado, com a administração pública, com o interesse público, conservadora ou não, mas sempre, né, as duas coisas estão presentes. E essa coisa da cultura. Quer dizer, a Faculdade de Ciências Econômicas, para mim, é a manifestação mais exemplar disso que eu estava falando. Quer dizer, é economia, tal, mas tem sociologia, tem política, tem cultura, tem literatura, tem poesia, tem não sei o quê e tal. Essa é uma... Eu diria que isso é um traço da cultura mineira. Excelente. Muito bom. Pergunta do professor Clélio Campolina. Só um minutinho, professor, para que o microfone vá até o senhor, para que os nossos amigos aqui do YouTube possam ouvir a pergunta que será feita agora pelo professor Clélio Campolina. Um segundo. A Inês já está trazendo aqui o microfone. Está trazendo o microfone. Mas tivemos já aqui uma segunda aula, né, professor Clélio? Que é alguém que participou de vários momentos dessa história. Primeiro é o seguinte, eu fiquei extremamente feliz de ouvir essa exposição do João Antônio. Sou colega do João há aproximadamente 50 anos, para ser mais preciso, 49. Então, acho que o João fez um depoimento claro
da singularidade da Faculdade de Ciência Econômica e do pensamento econômico que foi aí gestado a partir da década de 40, combinando que é algo singular no Brasil. Eu fui coordenador do Sistema Brasileiro de Pós-Graduação em Economia, conheço praticamente todas as universidades brasileiras de relevância na área. Não existe nenhuma faculdade no Brasil que tenha essa singularidade no espaço que se discute economia, mas também ligado à literatura, à política, à sociologia. Essa combinação, eu acho que ela é singular. Eu acho que essa geração de professores que o João mencionou aqui mostra que a continuidade que esse processo teve, e o João, eu acho que é a manifestação pura desse fenômeno. Eu acho que o João retrata, digamos, hoje, uma síntese dessa criação da faculdade, e os discípulos do João, que estão espalhados por aí, eu tenho certeza que vão reproduzir isso. Então, eu acho que é algo extremamente rico que nós devemos preservar, e essas singularidades, como ele mencionou aqui, eu queria apenas fazer um esclarecimento. Durante o governo Milton Campos, o PSDB continuou presente, que o Seabra, o secretário de Obras Públicas, era do PSD, e o Lucas Lopes fez o plano de eletrificação de Minas Gerais, contratado durante o governo Milton Campos pelo secretário do PSD, que deu base depois ao governo Juscelino. De maneira que tinha um ambiente de uma convivência democrática, no sentido de que as pessoas de linhas políticas diferentes conviviam. Então, eu fico muito feliz de ver essa exposição do João Antônio para dizer que a Faculdade de Ciência Econômica continua sendo um espaço plural. É óbvio que nós existia na faculdade o curso de Sociologia, Política e Administração Pública. O curso de Sociologia e Política foram retirados da faculdade. Até hoje nós todos temos um desejo que aquele curso lá ficasse, ele foi transferido para a Fafiche. Há aí razões de natureza política, ideológica, durante o período do governo militar. Eu acho que o curso foi retirado de lá em 67 ou 68. 67. Mas manteve esse germe dessa combinação, desse conjunto de professores que combinava pensar a economia não numa perspectiva do que está sendo feito hoje no Brasil e em várias partes do mundo, que é tentar transformar a economia, que nasceu como economia política. Todos os textos clássicos de economia falam economia política, portanto, não separar o econômico do social e do político, mas que há uma tendência mundial e brasileira, esse ministro que está aí retrata isso, de transformar a chamada área de estudo em economia numa ciência exata. Portanto, cada vez mais matemática, mais modelagem, fora de uma realidade política e social que nós estamos vivendo. De maneira que eu fico muito feliz de ver isso aqui, como colega do João, há quase 50 anos, tá certo? Não tem essa competência que o João tem. Eu venho de uma outra tradição, já fui engenheiro na minha pré-história, depois tive a felicidade de fazer uma opção de estudar economia, influenciado pelos professores da Faculdade de Ciência Econômica com que eu trabalhava no Banco de Desenvolvimento, que era o Fernando Reis, o Elcio Costa Couto, o Alforte Santiago, que depois, inclusive, criaram o CEDEPLAR. Criaram o CEDEPLAR. E eu fui, na minha pré-história, o datilógrafo dos estudos que deram origem ao CEDEPLAR, nos anos 60. De maneira que eu fico muito feliz de ouvir isso, e sentido de que nós temos que manter essa tradição, porque ela é singular, e ela é fundamental para pensar o econômico na sua dimensão também política e social. De maneira que apenas um depoimento, não tem nenhuma pergunta fácil de ver. Obrigado, professor Clélio. Eu quero lembrar e agradecer publicamente aqui ao João Antônio de Paula, lembrar da importância que tem uma das manifestações mais concretas, mais visíveis desse caráter humanista da Faculdade de Ciências Econômicas, que é o famoso, célebre Seminário de Diamantina, né? Talvez ali a gente encontre uma materialização do que é essa vocação da Faculdade de Ciências Econômicas para o humano, não é? Para a cultura. Imagina, eu já fui convidado para comparecer a Diamantina 2 vezes para mediar
sessões sobre literatura, num congresso que muitos poderiam pensar que se dedicaria somente às questões chatas ou clássicas da economia. Mas não, é um congresso que traduz muito bem a riqueza que é o pensamento produzido, a pesquisa produzida pela Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Muito bem. Só um depoimento, claro. uma adição final. Hoje em dia, eu acho que há um reconhecimento muito tardio de que arte e cultura são elementos centrais num processo de desenvolvimento. Há dois economistas centrais nisso, que é o Celso Furtado, que na sua vida madura começou a discutir o papel da cultura no desenvolvimento, e do Amartya Sen, que é um indiano, tá certo? Que é um prêmio Nobel de Economia, que advoga o tempo inteiro de que arte e cultura tem que ser visto como uma dimensão fundamental para pensar o desenvolvimento, enquanto a expressão de vida de cada povo, com a sua singularidade, com a sua particularidade, com as suas raízes históricas. Muito bem, é isso mesmo. Muito bom. Professor João Antônio, uma palavra final. Não, é só agradecer o convite. O Rogério é generoso o suficiente para, de vez em quando, me dar esses presentes. É o contrário. Eu poder, eu que ganho o presente. Falar sobre coisas que eu gosto de falar, né? Quer dizer, falar sobre a Emílio Moura é um privilégio, né? Uma coisa que me engrandece, né? Nesse sentido de poder testemunhar a existência de uma grande figura que foi professor, foi um homem de uma simplicidade e de uma generosidade únicas, né? Então, de um coração enorme. Então, é isso. Muito obrigado, professor João Antônio. Eu quero agradecer a presença de todos que tiveram o privilégio de desfrutar dessa belíssima aula, né, dada hoje por João Antônio de Paula. Eu queria agradecer a Heloísa, que aqui está, a todos da equipe da academia, que tornam possível esse trabalho. Agradecer o prestígio do público, né? As pessoas gostam de cultura, gostam de literatura, gostam de arte, né? E a gente fica muito feliz, gostam de qualidade, gostam de coisa boa, né? E a gente fica muito feliz em poder dar uma contribuição aí a esse repertório cultural gerado a partir aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Quero convidar você a continuar acompanhando a nossa programação pela internet, pelas redes sociais. E agradeço muito mais uma vez, né, a beleza dessa noite. Muito obrigado, está encerrada a sessão.